Abra sua Bíblia nesse momento para a nossa reflexão. 2 Coríntios, capítulo 6. E mantenha a sua Bíblia aberta nessa epístola. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Leia comigo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Um dia eu estava muito pesado por causa de todas as dificuldades que estava passando, e me recordo de uma irmãzinha piedosa que percebeu isso. Falou: pastor, o senhor não está bem hoje. Estou vendo o senhor assim, mais pensativo, não está rindo, o que aconteceu? E eu disse: minha irmã, eu ando atribulado, perplexo, perseguido e abatido. E soltei tudo de vez assim. Ela falou: eita, pastor, como assim? O que aconteceu? Eu falei: irmã, mas eu não estou angustiado, eu não estou desanimado, eu não estou desamparado e eu não estou destruído. Amanhã isso passa. É o peso das circunstâncias. Paulo usou essa expressão. Eu citei para ela os versículos pela metade e ela se assustou. Quando fala do outro, você consola. Paulo gosta de contrastar essas coisas. Ele bota: em tudo somos atribulados, 2 Coríntios 4:8. Porém não estamos angustiados, estamos perplexos, mas não estamos desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós não estamos em desespero. Eu gostaria que a gente pudesse pensar hoje sobre um desses contrastes que o apóstolo Paulo faz, que é exatamente esse que está no verso 10. Mas para a gente entender bem o que ele vem dizer aqui e termos aplicações para o nosso coração, eu gostaria que você pudesse ter uma visão mais abrangente dessa epístola e do que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, quando ele diz que nós somos entristecidos e ao mesmo tempo estamos alegres. Como é que pode uma coisa dessa? Quando ele diz que nós somos pobres, mas não estamos morrendo de fome, pobre, mas está enriquecendo a muitos, como pode uma coisa dessa? Dizendo que a gente não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo, como pode? O que ele quer dizer com isso? A igreja de Corinto foi a igreja que mais recebeu o material escrito do apóstolo Paulo que nós temos conhecimento. Pelo menos 4 cartas foram escritas só para uma igreja. A primeira se perdeu. A segunda carta é a primeira que nós temos. A terceira carta também se perdeu, ele faz referência a essa carta mais severa. E a quarta epístola é exatamente essa nossa segunda. E as duas são bem robustas, porque você tem na primeira 16 capítulos e aqui nós temos 13 capítulos. Então, material denso que foi escrito para a igreja de Corinto, fora o que se perdeu, que a gente não tem o conhecimento aqui. E por vezes o apóstolo Paulo diz: já por carta vos escrevi. E nós não temos essas demais. Mas aqui nós temos um bom material. E exatamente foi escrito para uma igreja que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, uma igreja extremamente complicada. Mas o Senhor salvou gente naquela igreja, naquela cidade de Corinto, e aquelas pessoas, apesar de suas complicações, eram crentes. Talvez você lendo algumas passagens, você fale: esse povo não era crente não, pastor. Esse povo terrível. Povo fofoqueiro, povo intriguento, briguento, povo que vivia em competição. Esse povo não é crente não. E o apóstolo Paulo diz: são santificados em Cristo. Havia até gente com a prática de moralidade sexual dentro da igreja. O apóstolo Paulo entrega aquele sujeito para Satanás. Ele bota isso na primeira carta, capítulo 5. Você vê que eles eram litigiosos, briguentos, gostavam de botar o outro na justiça, não tinha um sábio no meio deles para julgar as situações, eram avarentos, na hora de contribuir não gostavam, criticavam inclusive o apóstolo Paulo, tinham um culto todo bagunçado, e o apóstolo Paulo traz várias instruções. Uns se achavam melhores do que os outros, falam: não, pastor, esse povo aí está aparecendo mais em outros lugares, não é crente não. E o apóstolo Paulo diz que eles eram
chamados em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E essa igreja, olha como Deus é bondoso, né? Como nós fomos beneficiados com a maneira soberana como Deus conduz todas as coisas. A igreja era de fato muito problemática, o apóstolo Paulo teve que gastar muito tempo escrevendo coisas para resolver e tirar as dúvidas deles de muitos problemas, mas olha que benefício, alguns assuntos Paulo só tratou aqui também com os coríntios, e a gente não teria a mesma abrangência de conteúdo se não tivesse escrito essa carta. Alguns temas bem sensíveis são tratados na igreja de Corinto, e por isso traz muitas aplicações para nós, porque nós não somos sem pecado, sem defeito, tem muita coisa errada, estamos muito distantes do modelo bíblico, e se você olha para a igreja de Corinto, às vezes se achando melhor do que eles, eu queria que você revise os seus conceitos, especialmente porque nós vivemos com um monte de entulho em cima da gente. A gente diz que é crente, mas carrega um monte de carga, de pensamentos, de ideias, e de coisas que são do nosso século, que são coisas que foram colocadas para nós, você nunca parou para questionar se realmente deveria ser assim ou não. Tem um monte de conceito errado dentro da sua mente, dentro do seu coração, mas você diz, eu sou crente, eu sou presbiteriano do Brasil, eu tenho mais de 1,5 século no Brasil, e aí você se gaba disso, mas tem muita coisa errada ainda. E eu acho que uma das piores que nós temos é a falta da compreensão da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aplicada à nossa vida, especialmente em situações adversas. Você quer ver o crente, deixa ele passar pela provação. Enquanto ele está comprando o carro, ele bota até um adesivo, propriedade exclusiva de Deus. Mas quando ele está no hospital, quando ele está desempregado, quando ele está com uma doença difícil, quando ele sofre morte na família, quando ele vê problemas dentro do lar, aí ele começa a se questionar. Ele começa a ficar com raiva de Deus, ele começa a se questionar de uma série de coisas. Será que nós temos realmente uma compreensão clara das coisas? Ou nós estamos tranquilos porque não estamos sendo provocados? Porque estamos confortáveis em nossa zona de conforto? Agora alguma coisa se arrebenta daqui para ali e a gente já começa a despencar, a mostrar nossas fragilidades. O apóstolo Paulo, imitando a Cristo, podemos dizer, o apóstolo Paulo sabe o que é sofrer, sabe o que é enfrentar situações adversas. E nessa segunda carta, ele escreve algumas listas de situações que ele passou. Ele mostra como que ele vivia em situações adversas na sua época, como era difícil enfrentar algumas situações. Ele narra alguma desses episódios, exatamente porque ele está defendendo a sua apostolicidade para aquela igreja que, infelizmente, não reconhecia, ou alguns membros não reconheciam como apóstolo. E ele escreve mostrando quem ele é, e de fato ele era um apóstolo do Senhor, ele estava ali para servir a Cristo. O ponto principal de Paulo ao escrever aos Coríntios é Cristo. Como é que eu resolvo o problema da imoralidade? Cristo. Como é que eu resolvo o problema da língua grande? Cristo. Como é que eu lido, como é que eu tiro esses problemas, esses pecados da minha vida? Cristo. Ele aponta sempre para a obra da cruz, porque é somente em Cristo que nós conseguimos encontrar a graça suficiente para nos habilitar a dizer não ao pecado, a refazer o nosso pensamento, cativando nossa mente à mente de Cristo e a praticar aquilo que Ele ordena em Sua palavra. E logo nesse período do primeiro século, os cristãos foram muito perseguidos. Existem épocas de maior perseguição, outras de menor perseguição. Algumas perseguições, por exemplo, tem gente que acha que nós no Brasil estamos sendo perseguidos. Você pode até achar, meu amigo, mas é uma perseguiçãozinha daquela de fazer cosquinha só. Porque perseguições ferrenhas sofrem alguns cristãos em outras partes do mundo. Nós temos muita liberdade, eu diria, em nosso país, em nosso estado. Olha o contraste, no estado do Rio Grande do Sul, em época de bandeira preta, a igreja é reconhecida como essencial e podemos ter cultos. Não com muita gente, mas podemos ter culto. Por isso estamos fazendo 5 cultos hoje aqui na igreja. Em outros lugares, governos dizem, não pode abrir igreja.
já é mais complicado. Ainda que por aparentes motivações corretas. Mas nós temos liberdade. Agora, em outros lugares não se tem isso. Agora, pensa o apóstolo Paulo vivendo debaixo do regime de Roma, vivendo debaixo de um governo não cristão, de práticas que você deveria ficar imaginando assim, como é que se acontecesse com algum familiar meu, será que haveria direitos humanos lá para ir brigar contra isso? Imagine um bandido ser crucificado. Olha, esse cara aprontou, fez isso, crucifica ele. E você sabe que a morte de cruz ela é para estragar a pessoa mesmo, né? Para fazer ela sofrer, porque se fosse só corta a cabeça só assim, aí é rápido, sem muito sofrimento. Agora a morte de cruz, horas e horas a pessoa sofrendo, e surra de varada. Aqueles soldado não presta, soldado é terrível, né? Quem já foi soldado aqui sabe que soldado é sanguinário. E imagina o soldado romano, aquele cara com a vara para bater naquele ali, o cara chegava, babava de vontade ali assim, e fustigava com vara. E quando era com aqueles azorragues de couro, com pedaços de metal, ferro, para encravar nas costas dele, às vezes matava o cara ali. Ou quando ele caía, basta, já está bom, aquele já não aguenta mais, não vai morrer aqui. É para quase matar, mano, é para matar. Então você vê uma situação bem complicada. Imagine só como foi o período do apóstolo Paulo. Apesar de tudo isso, Paulo ainda reconhece que Deus governa. E que Deus governa e que nós devemos nos submeter às autoridades, mesmo vivendo debaixo do Império Romano. Que interessante isso. O apóstolo Paulo, então, viveu, e aqui ele descreve muitos momentos de dificuldade, de sofrimentos que ele passou, e quando ele olha para todos os sofrimentos que passava, ele olhava e dizia assim: essa nossa leve e momentânea tribulação, o quê? Eu vejo gente hoje entrando em tribulação, achando que é pesado, porque quebrou o celular, derrubou, caiu e está chorando. Mas era novo, pastor. Agora eu vou ter que pagar R$300 numa tela nova. Dá em crise. Às vezes está chorando por coisas triviais. Paulo, eu vou ler aqui para vocês as listas das coisas que Paulo passava. Mesmo passando por tudo que passava, ele diz assim: essa nossa leve tribulação, essa momentânea, se momentânea já estava praticamente a vida do apóstolo Paulo inteira. Mas ele diz, aquele período todo dele, de vida, ele chama de, mas foi leve, foi momentâneo. Isso vai nos produzir eterno peso de glória acima de toda comparação, porque nós não atentamos nas coisas que nós vemos, mas nas que nós não vemos, porque as coisas que a gente vê é temporal e a que a gente não vê é eterna. O apóstolo Paulo estava vendo alguma coisa que talvez você não esteja vendo. O apóstolo Paulo estava com os olhos dele fitos em algo diferente. E fez ele suportar tudo que suportou e querer continuar pregando. Você sabe onde é que Paulo estava com seus olhos, né? Ele estava com seus olhos fitos em Cristo e na sua obra e no que ele veio fazer. Não no que Cristo ia fazer para ele naquela semana, mas o que Cristo veio fazer para colocar ordem no universo. Ele tinha consciência disso. Eu queria que você desse uma olhada, Paulo defendendo a sua apostolicidade de uma forma mais ferrenha, antes de descrever o espinho na carne, porque o espinho da carne é descrito quando ele começa a dizer o que aconteceu com ele. Ele chegou a ter visões que nenhuma outra pessoa teve. Ele ouviu coisas inefáveis, que não são lícitas, dizia ele, nem de falar para os homens. Observe no capítulo 11, 2 Coríntios 11. Versículo 23. Comparando-se a outros, ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites sem medida, e perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado.
em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, olha o que ele chama aqui agora. Antes ele dizia leve e momentânea tribulação. Agora ele descreve tudo isso que ele passou, ele diz, além dessas coisas exteriores, ou seja, tem coisa que dói mais do que isso. Mas você já parou para pensar o que ele descreveu até agora? Você já foi fustigado alguma vez com vara? Não é aquela vara que seu pai lhe deu surra quando você era pequeno, não. Aquilo ali era uma varinha abençoada. Ele foi fustigado 5 vezes. Ele foi apedrejado, quase morreu. Naufrágios, ele descreve que sofreu 3 vezes, e uma noite e um dia na voragem do mar, talvez agarrado a um pedaço de tronco, naufragando. Você lembra desse episódio? Está descrito lá em Atos 27, quando eles conseguem dar numa enseada, numa praia, e aí eles fazem uma fogueira, claro, 1 dia e meio, deviam estar gelados ali. Eles fazem uma fogueira, na hora que faz a fogueira, sai uma víbora e morde quem? Tinha bandido lá, tinha um monte de gente, mas morde Paulo. Os caras olham e falam, tu é atinhado, viu, rapaz? Que caba terrível esse cara. Olha, ele fez coisa muito... A justiça deve estar sendo feita. Não, está lá o apóstolo Paulo. E todo mundo olhando para ele, para ver se ele inchava e morria. E nada lhe aconteceu. Deus quis que ele fosse parar naquele lugar, para pregar naquele lugar, para anunciar a palavra de Deus naquele lugar. Ele fala de suas jornadas. Às vezes eu faço algumas viagens aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, viagens longas. Eu me lembro há 2 anos atrás, quando a gente ficava indo todo domingo para Bagé, andando quase 900 quilômetros por domingo, saindo 4 da manhã, voltando de tarde para dar tempo de chegar aqui para pregar no culto à noite. Mas eu estava de carro, com ar-condicionado, e parava no Papagaio para comer pastel. Agora o apóstolo Paulo, nas jornadas dele, quantas e quantas jornadas de um lugar para o outro, em perigos o tempo inteiro. E ele fala de todas essas coisas, ele diz, olha, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quer saber uma coisa que dói em mim? Me preocupar com a igreja, me preocupar com os crentes, ficar pensando, como é que estão meus irmãos lá em Tessalônica, como é que estão meus irmãos lá em Filipos, e aqueles crentes que eu deixei lá na Bereia, será que os irmãos estão firmes lá na cidade de Colossos? E aquela preocupação em alguma notícia, Timóteo, será que já ficou melhor? Epafrodito, já está 100% de novo? Ele começa a lembrar, essas coisas traziam preocupação para o apóstolo Paulo. E ele diz no verso 29, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem não se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, último episódio que ele narra, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Imagina, a cidade toda preparada para prender Paulo, deve ter cometeu um crime terrível, né? Não, ele prega o evangelho. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Aí você tem aqui alguns vislumbres. Agora eu quero que você volte lá no capítulo 6, para a gente pensar naqueles contrastes. Essa era a vida do apóstolo Paulo. O tempo inteiro preocupado com os crentes, preocupados com aqueles, se eles iam ficar firmes ou não, se eles iam abandonar a fé ou não. Em alguns lugares ele fala, como na Galácia, será que eu trabalhei em vão entre vocês? Esse tempo todo vocês estão desviando da fé. Paulo ficava corroído por dentro por isso. Além dessas preocupações, essas coisas exteriores que ele sofria, havia aquela aflição no seu coração, mas ele consegue dizer, eu sou um homem entristecido, mas sempre alegre. Eu sou um homem pobre, mas eu estou enriquecendo um monte de gente. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. O que acontecia no apóstolo Paulo para esses contrastes conviverem com ele o tempo inteiro? Ele vivia cercado de situações adversas, que nós não temos
nem um pingo delas no nosso dia a dia, no nosso contexto hoje. Apesar de tudo isso, ele está com a sua fé e o seu amor firmado em Jesus Cristo. E quem vive firmado em Jesus Cristo consegue conviver com esses contrastes o tempo inteiro. Pensa comigo nesse primeiro contraste. Eu estou entristecido, mas estou sempre alegre. O apóstolo Paulo descia uma lágrima aqui e o sorriso levantava do outro. Morreu fulano. Olha, aquele crente foi apedrejado, aquele outro crente foi jogado numa arena. Aquele crente que estava comigo abandonou a fé. E isso entristecia o apóstolo Paulo, com certeza. Isso enchia o seu coração de tristeza, mas ao mesmo tempo tem alguém que é maior do que toda a tristeza que habitava seu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está preso numa prisão nojenta, e lá ele diz, gente, vamos se alegrar? Como é que vocês estão aí? Vocês estão felizes? Vamos se alegrar? De novo, vamos se alegrar no Senhor. Estou tão feliz que vocês mandaram aquela doação para mim. Estou tão feliz por isso. Você vê o apóstolo Paulo feliz. Mas ele era constantemente entristecido. Observe, as situações nos entristecem, mas a alegria, ela não está condicionada às circunstâncias. Se a sua alegria é só quando a situação é favorável, você ainda não entendeu nada de evangelho. Isso é comum até entre os pagãos. Isso é comum. As pessoas se alegram quando tudo vai bem. Recebeu um presente, esboça sorriso. Mas o apóstolo Paulo diz, eu estou sendo entristecido. Nós, igreja, somos entristecidos nesse mundo. Vai aprender a lidar com crítica, vão mentir contra vocês, vão perseguir vocês. Fizeram isso comigo, fizeram com os profetas. Todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Vocês vão ser entristecidos por várias situações, mas vocês vão estar sempre alegres, porque a alegria que eu vos dou, disse Jesus, ninguém poderá tirar. Ninguém pode tirar a alegria do coração do servo de Deus. Você pode se entristecer por causa do que seu marido aprontou esses dias, ou sua esposa, seus filhos. Você pode ficar triste por causa de alguma ação de alguma pessoa, e isso pode te levar às lágrimas, mas você tem que lembrar, eu tenho uma alegria dentro de mim, e essa alegria nunca sai, e essa alegria não é proporcionada por situações favoráveis ou desfavoráveis, essa alegria é fundada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. Ele é a razão maior do nosso viver. Eu queria que você repensasse como é que você está vivendo. Às vezes você está aí, está tão chato aqui. Não aguento mais ficar em casa. Com a geladeira cheia. O canal de TV. Com ar-condicionado. E está em crise. Eu não duvido que seja uma crise mesmo, mas isso revela muito da nossa capacidade de lidar com situações adversas, quase mínima, quase zero. Você já parou para pensar se você vivesse nos dias do apóstolo Paulo? Olha ao redor, as pessoas que estão aqui. Já pensou? No outro culto a gente aqui lembrar, irmão, está lembrado daquele irmãozinho que cantou aqui, tão bonito? Pois é, jogaram ele na arena, foi devorado para todo mundo ver, ele foi espedaçado lá. Como é que você lidar com isso? Como é que você lida com suas perdas? Como é que você lida com seus prejuízos? Como é que você lida com a morte? Você se entristece. Nós nos entristecemos, mas nós estamos sempre alegres. Não é entristecidos, mas se alegrando, procurando alegria. Somos entristecidos e estamos alegres pelo que Cristo fez por nós, por Cristo estar conosco. Isso nos traz essa alegria. A segunda coisa, o segundo contraste que ele mostra aqui, pobres, mas enriquecendo a muitos. O apóstolo Paulo não tinha nada. Tudo que ele tinha, ele considerou como refúgio. E o apóstolo Paulo tinha um brio que ele não tinha coragem de pedir ajuda para ninguém. Quando alguma igreja mandava doações para ele, ele falava, obrigado, mas eu não vou pedir nada. E ele dizia, essa é uma glória que eu vou carregar comigo. Ele narra isso. Ninguém vai dizer assim, eu que sustentei ele.
Paulo tinha um brio, um zelo tão grande, falando, ninguém vai dizer isso aqui para mim, essa glória ninguém me apaga, ninguém vai me pagar por isso. Mas esse homem, às vezes, tinha que voltar a fazer o trabalho dele, de tendas, vivendo ali com poucas condições. Aí quando eu fico imaginando Paulo chegar num lugar assim, rapaz, quando você está abastado, que chega num lugar assim, você puxa a carteira assim, fala, irmão, resolve teu problema aqui, ó, toma aqui. Que ele, ó, leva lá para fulano isso aqui. É muito bom quando você tem os recursos para ajudar os outros. Afinal, Deus nos dá alguma coisa para que a gente possa separar parte disso para ajudar os outros. Já diz Efésios no capítulo 4. Nossos recursos devem ter também como destino o auxílio aos necessitados. Mas agora imagine você numa situação que você não tem o que dar. Você não tem o que dar. Aí você vê uma família ali com dificuldade, passando fome, você vê aquela outra pessoa ali doente, e o que eu vou fazer? Aí Paulo diz, olha, eu não tenho como ajudar eles, mas eu posso enriquecer eles. E como é que Paulo enriquecia a vida das pessoas? Não era ensinando a como investir na bolsa de valores, não era ensinando a como fazer um orçamento melhor, mas era mostrando que a maior riqueza que alguém pode ter é Cristo Jesus. Você pode até morrer aí com essa doença, você pode até morrer de fome, você pode até viver pestilento aí, mas você conhece a Jesus. A pessoa abraçou a fé, meu amigo, essa pessoa agora tem a maior riqueza do mundo. Não sabe nem o que é uma mansão na terra, mas vai ter uma no céu. Não sabe o que é sentar num restaurante chique, mas vai viver sentado na mesa do Senhor. Nunca desfrutou dos grandes banquetes dessa terra, mas vai estar lá como convidado de honra com o nosso mestre. E vai viver assim pelos séculos dos séculos. Pobre, mas enriquecendo a muito. Você é assim? Esse é o contraste da vida cristã. Eu posso até não ter o que ajudar para aquela pessoa em determinado momento, mas eu tenho algo para dizer para a vida dela que pode mudar a vida dela para sempre. E o que Paulo ensinava? Paulo ensinava sobre Cristo, sobre a redenção. Ele mostrava a obra da cruz. Meus irmãos, isso é algo muito sério, muito precioso. Nós vivemos esses contrastes o tempo inteiro e devemos, ao observar situações, estou feliz porque eu estou com todas as contas pagas, nossas finanças estão indo muito bem, glória a Deus por isso. Que bom, não estou dizendo que isso é ruim, viu? Mas eu quero dizer que a sua riqueza não é essa. Jesus disse, juntai tesouros nos céus. Lá a traça não corrói, os ladrões não escavam nem roubam. Essa riqueza da terra pode ser destruída, essa riqueza da terra pode ser roubada, mas o que constrói no céu nunca será derrubado. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E o terceiro e último contraste, nada tendo, mas possuindo tudo. Aí depois você fala assim, olha para o apóstolo Paulo, o homem foi, ajudou tanta gente, olha quanta gente se converteu, plantou uma igreja numa cidade, em outra, onde é que está o fim da vida dele? Num porão, vai ser decapitado. Olha lá, o que esse homem teve? Não juntou nada, nem casou, não tem nem filho, nem constituiu família. O que esse homem teve? O que ele teve? Isso foi o maior missionário que já existiu, um dos maiores teólogos de todos os tempos, homem que deixa um legado tão maravilhoso, grande, é o seu galardão no céu. Ele possui tudo, mesmo que aqui na terra ele não teve nada. E algumas coisas que ele tinha, ele se despiu delas para ganhar a Cristo. Para ele, o mais importante era Cristo. O que você tem hoje? Quais são os bens que você possui? Qual é o bem mais precioso da sua vida? Vamos fazer um teste. Você lembra que uma vez um presbiteriano chegou assim para Jesus e falou, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele falou, compre os mandamentos, você conhece os mandamentos? Esse aí eu aprendi desde a escola dominical, sei decor. Aí ele
Tá bom. Só uma coisinha então. Tu quitou teu apartamento agora, não foi? Pega ele agora, vende e dá para os pobres. Depois tu me segue. Ah, tu comprou um carro novo agora, não foi? Vende ele e ajuda os projetos sociais que a igreja está desenvolvendo. Depois me segue. Teve um superávit agora, né? Pega esse bolo todo e se solta dele. Aí o cara falou assim, mas peraí, isso não me ensinaram na igreja, não. Isso é coisa da Universal, isso é coisa daquelas outras igrejas. Ele, não, Jesus estava fazendo um teste com aquele homem, para mostrar claramente o que é que dominava o coração dele. E o que é que dominava o coração dele? A riqueza. Mas ele tinha todo o ar de espiritualidade, e a Bíblia diz que ele saiu dali entristecido, porque era dono de muitas riquezas. O apóstolo Paulo, tudo que ele tinha, ele se desfez. E eu não estou dizendo aqui para você vender sua casa, vender seu negócio para dar para a igreja. Não é esse o ensino. A reflexão principal é, quem é o dono do seu coração? Quem é o centro da sua vida? Porque quando Cristo é o centro, todas as outras coisas, elas murcham, elas se apagam. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para servir a Cristo. Agora, fala sério, tu tem essa predisposição mesmo? Eu acho que não. E aqueles que às vezes a gente pensa, aquele que não tem mesmo, pode ser que numa situação real ele tenha. Mas o apóstolo Paulo dizia, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque ele tem a Cristo. Meus irmãos, aprendamos a viver em situações favoráveis e desfavoráveis, sem tirar os nossos olhos de Cristo. Quando tu estiver indo bem na sua vida, não bote teu coração nisso, olhe para Cristo. Quando as coisas estiverem adversas, não fique lamentando, olhe para Cristo. Assim você vai ser entristecido, mas sempre alegre. Quando você começar a ver situações muito complicadas acontecendo, você sem conseguir resolver, você não se desespere. Quando as coisas estiverem encontrando solução, você não pare de orar. Você precisa enriquecer outras pessoas. E a riqueza maior que nós podemos dar para alguém é falar para eles desse livro de valor eterno. Mesmo que tudo que nós temos venha a ruir, e várias catástrofes, desgraças, situações adversas surgem no nosso caminho, nós devemos lembrar que nós temos tudo. E se nada disso acontecer e a gente tiver crescimento, prosperidade, uma série de outras, não bote seu coração nisso, minha riqueza está em Cristo, está nos céus. São contrastes da vida cristã. Entristecidos, mas sempre alegres. Diga comigo, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Fiquemos em pé, irmãos. Senhor, como é bonito ver o apóstolo Paulo lendo as circunstâncias que passava e chamando tudo aquilo de leve e momentâneo. Como é bonito ver o apóstolo Paulo com a bendita confiança no Senhor. Deus, a Tua palavra nos desafia a ter isso, e eu percebo que nós estamos longe desse mesmo nível de espiritualidade, de percepção, porque estamos cercados e entulhados com tantas coisas desse mundo que perdemos de diante dos nossos olhos a beleza, a glória de Cristo Jesus. É bem possível que a maioria de nós não esteja disposto a abrir mão das coisas que tem por amor a Jesus. Vivemos um cristianismo nominal, de aparência, fraco, sem expressão. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Que a Tua palavra encontre abrigo no coração do Teu povo. Produza frutos, transformação. Que o Senhor mude o nosso caráter. Que o Senhor faça a gente fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Deus. Que o Senhor faça a gente ter tesouros nos céus e não aqui na terra.
Que o Senhor nos ajude a não olharmos as circunstâncias, sermos entristecidos até, mas de termos a nossa alegria fundamentada em Jesus. De passarmos privações até, mas enriquecermos a vida dos outros com a nossa pregação, com a mensagem que trazemos. E ainda que venhamos a tudo perder, nós possamos lembrar que temos tudo em Cristo Jesus. Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. É a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém.